Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rio de Vida. Eu sou o Reinaldo Martins e no vídeo de hoje estarei falando sobre o tema comunhão. Estamos nessa série falando sobre os propósitos, esse aqui é o terceiro vídeo. Caso você não tenha assistido os anteriores, eles estão aqui na descrição. Aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado nas próximas aulas. Bora pro vídeo, galera! Vamos recapitular rapidamente as aulas anteriores, ministradas pelo Lucas e pela Ilana, inclusive muito bem explicadas. Então, o primeiro tema foi para que estou na Terra. Lá nós aprendemos que Deus criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas para a sua glória, em Romanos 11:36. Na segunda aula, aprendemos como agradar a Deus, ou o propósito, a adoração. Então, aqui nós aprendemos diversas formas de poder adorar a Deus, não só com louvor. E aqui a base bíblica é Mateus capítulo 22:37, que é o primeiro mandamento de Jesus. Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E a base bíblica, agora já entrando para a comunhão, é o segundo mandamento, que é semelhante a este: é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, basicamente, Jesus resumiu esse segundo mandamento em 4 mandamentos que Moisés tinha escrevido lá no Antigo Testamento. Então, por exemplo, não matar fisicamente o meu próximo ou verbalmente. Esse aqui eu coloquei a mais, tá? É uma anotação minha. Verbalmente seria matar as emoções ou sentimentos da pessoa. Não roubar, seja material ou a paz da pessoa. Não levanta falso testemunho. Não deseja o cônjuge dele ou dela. Não cobiça as coisas alheias. Tá? Então você para você agradar a Deus também, você consegue agradá-lo amando o seu próximo, tá? E você amando o seu próximo, você evita de cometer todos esses mandamentos aqui. Aqui, toda essa série aqui vai estar baseada no livro Uma Vida com Propósito. Então eu vou estar trazendo algumas reflexões, algumas perguntas. Então a primeira pergunta aqui é: o que realmente importa é o amor, tá? Se, por exemplo, eu tivesse a dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom de cura, o dom musical, e não tivesse amor com o meu próximo, nada disso teria relevância ou teria algum sentido, tá bom? Seria algo em vão eu estaria fazendo. Então a base bíblica para isso aqui é 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tá? E uma outra reflexão que o livro nos traz. Ok, qual é a maior expressão que eu posso demonstrar para o meu irmão, com o meu próximo? Então, isso aqui é basicamente uma das riquezas também, que é o tempo, tá? O tempo é uma das maiores riquezas que nós temos. Por exemplo, você trabalha na sua empresa lá, então você dá as suas horas do seu trabalho e por troca de um salário. Ou, por exemplo, você vai para uma faculdade, gasta o seu tempo lá para poder aprender, a ter mais conhecimento. Então, isso tem um custo aí que é o tempo, né? Por exemplo, também um atleta de alta performance, para ele ser muito bom, ele tem que treinar muito. Então, treinar muito o quê? Ele precisa ter muito tempo para poder treinar. Então, o tempo é uma das maiores expressões que a gente pode demonstrar com o próximo. E aí tem algumas perguntas aqui. O que você tem que eliminar da sua vida para ter mais tempo para amar o seu próximo? Quanto tempo você tem se dedicado para os propósitos de Deus?
Tá? Vamos para o próximo aqui. Agora eu vou estar falando aqui como eu posso entrar na família de Deus. Quais são os requisitos, vamos dizer assim, para mim poder entrar. Então o primeiro requisito é, eu tenho que ter fé em Deus, em Jesus Cristo. E o segundo requisito, eu vou estar lendo aqui um versículo base, que está em Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 ao 10, que diz assim, esse versículo é muito importante, tá bom? A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, além de você crer, você tem que confessar, você tem que fazer uma oração. Por exemplo, se você nunca fez uma oração de entregar a sua vida para Jesus, a gente pode, vou fazer uma oração aqui rápida aqui, mas você tem que fazer esta oração com todo o teu coração e crendo em Jesus, tá bom? Então, basicamente é assim. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Me lava e me purifica, Senhor, no teu sangue. Tenha misericórdia, Pai, nos meus pecados, Senhor. Escreve, Senhor, o meu nome no teu livro da vida, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma oração dessa é simples, pequena, mas de todo o teu coração e crendo em Jesus, você já está habilitado para entrar na família de Deus. Quando você faz essa oração, você se torna filho de Deus. Porque antes, Deus nos criou como Deus nos criou, nós somos criatura. Nós fomos criaturas de Deus. Quando você faz essa oração, você se torna filho de Deus. E Deus aí se torna o seu pai. Tá bom? Então, quando você faz essa oração também, o Espírito Santo entra em você. Jesus disse, antes dele subir, ele disse, eu estarei subindo e irei ficar à direita do meu Pai, mas eu enviarei um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já está aí em você, em nome de Jesus. Então, agora eu vou estar falando sobre o batismo. O batismo não é um ritual facultativo, ele é obrigatório, tá bom? O batismo, ele anuncia a sua inclusão na família de Deus. O batismo é uma representação pública que você entrou na família de Deus. Então, o objetivo do batismo é para você para arrependimento dos seus pecados. Então, você faz também de todo o teu coração também. E é a mesma coisa que um casamento. No casamento, quando você se casa, você anuncia para as testemunhas que estão lá que você ama aquela pessoa e quer ficar para ela para sempre. O batismo é semelhante a isso. E eu posso te dizer assim, quais os benefícios de entrar na família de Deus? Quando você entra na família de Deus, ou na sua família, vamos dizer assim, quando você recebe, seus pais te dão um nome, você recebe um sobrenome, você ganha a aparência dos seus pais. Então, se tiver, por exemplo, os olhos verdes, provavelmente eles têm uma grande probabilidade de ter também, devido à genética, mas assim, mas você vai ficar bem parecido com seus pais. Você tem acesso à intimidade da família, você tem um privilégio da família, e na família de Deus, você recebe, o que você recebe? Recebe a bondade, a paciência, a glória, a sabedoria, a graça, misericórdia e poder de Deus. Claro que você tem que buscar isso para obtê-lo. E você também vai ter a herança da família. Assim como você tem a herança dos seus pais, enfim. Na família de Deus você vai ter uma herança também. Então, qual é a herança que eu vou ter de entrar na família de Deus? Então, primeiro, seremos completamente transformados para nos tornarmos iguais a Cristo, conforme você vai indo aos cultos, lendo a palavra, louvando,
agradecendo, orando, mais você vai ficando parecido com Deus. E você vai buscando ser mais parecido com Deus. Nós participaremos da glória de Cristo e seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Ou, basicamente, seremos salvos, né? Então é por essa herança que nós devemos batalhar. Agora entrando, o que é comunhão? Eu expliquei tudo isso aqui que eu falei agora, foi a introdução, mas o que é a palavra comunhão? Lá no dicionário está assim: realização de algo em comum, sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Quais são os pilares, aí entrando no propósito que nós estamos falando, quais são os pilares fundamentais do propósito? Então, para mim, tem a verdadeira comunhão, eu tenho que ter a confiança, a fidelidade, o comprometimento, a honra e o respeito. Então, são esses pilares que nós temos que ter para a gente ter a verdadeira comunhão, para a gente compartilhar nossas dores, as nossas vitórias. Então, é isso. Então, entrando aqui no comunhão, nós temos 5 níveis. E o primeiro nível é um lugar ao qual pertencer. Eu vou ler aqui um versículo, que é Efésios 2,19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá? Aquilo que eu estava falando lá, da família de Deus. A igreja não é um lugar para você frequentar. Não é a mesma coisa que você ir no cinema, assiste lá e vai embora. Não, a igreja é uma família que você pertence a ela. Então você participa, você ajuda um irmão com aconselhamento, com uma oração, e assim é uma família, tá? Então aí no livro traz também, a pessoa que diz que não precisa de igreja é soberba e não tem o conhecimento. Por quê? Porque a igreja é tão importante que Jesus morreu por ela. Jesus entregou sua vida na cruz pela igreja. A igreja é a noiva e o corpo de Cristo. Então a igreja é muito importante, tá bom? Eu vou ler um versículo também aqui que está em Romanos 12:5, diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. A igreja é um organismo vivo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do meu dedo. Então, esse dedo aqui é um membro aqui do corpo. Se esse dedo ele for decepado do corpo, se não tiver a comunhão, se não tiver ligado no corpo, este dedo ele vai secar e morrer. Por quê? Não tenho o sangue para dar vida a esse meu dedo aqui. Tá? Então, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros e cada um tem a sua relevância para o corpo, tá? Então, cada parte do corpo tem a sua importância. Então, por exemplo, os pés me ajudam a caminhar, as minhas mãos me ajudam a pegar as coisas. Então, cada membro tem a sua finalidade e desempenha um papel importante no corpo de Cristo. Temos outro versículo aqui, que diz aqui em João 15, capítulo 15, versículo 5. Jesus disse assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, se um fruto cai antes dele amadurecer, ele não vai ter os nutrientes necessários ali para formar o fruto maduro, né? Ou, por exemplo, também uma folha. Se uma folha cai, ela murcha e seca. Então tem que estar ligados em Jesus. E como eu faço isso?
adorando, orando, participando dos cultos, tendo comunhão com a igreja. O segundo nível é aprender a compartilhar nossas experiências, nossas casas, nossos problemas. Lembra lá que eu falei dos 5 pilares? Então, para mim compartilhar, por exemplo, os meus problemas, eu tenho que confiar naquela pessoa, ter a fidelidade dela, de não contar para ninguém, enfim. Porque quando você compartilha os seus problemas, as suas experiências, é que nem aqui em Provérbios 27:17, que diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, vai, por exemplo, vai comentando, por exemplo, os erros que eu cometi ou que eu sofri, por exemplo. Quando eu compartilho isso com uma outra pessoa, essas outras pessoas vai não cometer esses erros ou vai conseguir evitá-los. Ou até mesmo um testemunho que eu posso dar positivo para essa pessoa, que o que Deus fez na minha vida vai trazer fé na outra pessoa, porque a palavra de Deus, quando ouvida, nos traz fé. E também essas coisas boas que eu fiz, que também podem ajudar aquela outra pessoa. Então, o segundo nível seria compartilhar. O terceiro nível é fazer a minha parte. Quem é da família precisa servir. Esse nível aqui está baseado em Efésios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: o corpo todo está ajustado perfeitamente. À medida que cada parte realiza seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Ok? Então, todos os membros que ajudam, por exemplo, o pastor a pregar, os diáconos, os cooperadores, serviram a família de Deus. E, com isso, novas pessoas foram convertidas, novas pessoas conheceram a Jesus, e essas novas pessoas que conheceram vão também... É que assim, né? Conforme você vai tendo mais amor, conforme você vai estudando, vai orando, vai ficando mais próximo de Deus, vai tendo mais aparência de Deus, você vai tendo mais amor ao próximo. E quando você tem esse mais amor ao próximo, você acaba ajudando, cooperando, para que outras pessoas também tenham aquilo que você tem, que é Jesus. Né? Então, aí você serve a família para os próximos irmãos, né? O nível 4 é amar a família de Deus. A gente falou bastante desse nível na introdução, mas aqui, tem uns versículos também aqui, Romanos 12:10, sejam dedicados uns com os outros, com a família afetuosa, aprimora-se em demonstrar respeito um para com os outros. E seguir a Cristo não significa apenas acreditar, mas pertencer e aprender a amar a família de Deus. Amar o próximo não é uma coisa fácil, mas quanto mais você se torna parecido com Deus, mais você busca Deus, você acaba parecendo mais com Deus e o amar o próximo vai se tornando mais fácil. E o quinto nível é paternidade. O que quer dizer esse nível? Os mais velhos ou os mais experientes cuidam dos mais novos. Que nem Paulo escreveu essa carta em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, conforme você vai tendo novas pessoas que vai entrando dentro da família de Deus, você vai ajudando esses, vamos dizer assim, os bebezinhos na fé, cuidando deles, dando aconselhamentos, ajudando
essa pessoa a crescer no reino de Deus, né? Com conhecimentos, aconselhamentos, enfim. Então, esse nível aqui é como se fosse um pai, né? Os mais velhos cuidando dos mais novos. Agora eu vou estar falando aqui como restaurar relacionamentos. Ou, como eu disse, nós estamos falando de comunhão, estamos falando de situações entre os irmãos, né? E na sua própria casa, se você tem um irmão, por exemplo, você pode ter brigado com ele algum dia, né? Então, da mesma forma, isso aqui também serve tanto na família de Deus, como também na sua casa, ou qualquer pessoa que não, por exemplo, não esteja na igreja, enfim. Então eu vou dar algumas dicas aqui como que você restaura esses relacionamentos. Então o primeiro é oração. Então ore a Deus, peça sabedoria, discernimento de como falar com essa pessoa, de como para Deus te dar as palavras certas para falar, tá? E que essa pessoa entenda e vocês se reconciliem, né? O segundo ponto é, programe um encontro rapidamente para resolver os conflitos. Não demore muito tempo. Por que isso? Se você demorar muito tempo para pedir desculpas ou se reconciliar, essas raízes de angústia, de raiva que essa pessoa está tendo, pode aumentar. Quanto mais tempo demora, mais as raízes aumentam. Então, mas também você tem que saber o tempo certo. Talvez se a pessoa está brava com você, deixa passar um dia, e no dia seguinte você vai lá e conversa com a pessoa. Tá bom? Então, não demore muito, mas também tem que saber o tempo certo. Demonstre compaixão aos sentimentos dos outros, tá bom? No quarto aqui, confesse a sua parte no conflito, porque quando você confessa a sua parte no conflito, tipo, desculpa, eu errei aqui e tal, sei que você também errou aqui e tal, mas vamos tentar aqui, né? Quando você entra falando assim, pedindo desculpas, você já meio que neutraliza o conflito, tá? É importante também, antes de você fazer isso, você pedir para uma terceira pessoa avaliar, por exemplo, da igreja, que você tenha já intimidade, né? Confiança, para essa pessoa avaliar suas ações antes de você falar com essa pessoa, para ver a melhor forma de poder falar. E também você pode refletir: sou eu o problema? Eu estou sendo irrealista ou insensível demais? Então fica você pode fazer essa reflexão antes de falar com a pessoa. E o quinto aqui, invista contra o problema. Aqui em Provérbios 15, capítulo 15, versículo 1, diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então não diga as palavras que fazem mal aos outros, ou que possam condenar, insultar, comparar, menosprezar, rotular, reagir com sarcasmo ou ironizar a pessoa. Tá? Então tome cuidado com essas atitudes aí. Coopere tanto quanto possível para obter a paz. E qual que é o custo para mim obter a paz? Muitas das vezes, o custo é o orgulho e o egoísmo. Então, quando você deixa de lado o orgulho e o egoísmo, você tem a paz, tá bom? Aqui, em Romanos 12:18 diz assim: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ponto 7. Enfatize a reconciliação, fazer as pazes. Então aqui ele deixa aqui um recado, que é ilusão achar que todos concordem com a sua solução. Nós até podemos discordar do ponto de vista da pessoa, mas sem ser desagradável, né? É aquilo que eu falei, a forma que você fala é importante, né? A forma que talvez você... o tom da sua voz também tem uma representação aí na fala.
Então aqui diz assim, 1 Pedro 3, 11, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Aí tem um outro versículo que diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá? Quando você tenta promover a paz, você está fazendo o que Deus faria, tá bom? Okay. Agora eu vou estar falando aqui como proteger a família de Deus. É nossa responsabilidade como família proteger a unidade da sua igreja. E para isso a gente tem que entender o que pode causar danos à família e quando isso acontece. Então, o que pode causar danos à família são divisões, competições, mágoas, mesquinharias, conflitos e discordâncias. E quando isso acontece? Quando nós concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos. Nós devemos nos concentrar no que temos em comum e não em nossas diferenças. E aí tem um versículo aqui, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Uma outra forma de que você pode proteger a família de Deus é você se colocando também no lugar do outro. Né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, então aqui também tem, por exemplo, importante entender a história da pessoa, o motivo pela qual ela se tornou desse jeito. Quando você se coloca na outra pessoa, você enxerga aquilo que ela está enxergando. Por exemplo, se uma pessoa que eu estou olhando aqui de frente, por exemplo, todo o cenário que eu estou olhando ali de fora é diferente do cenário que ela está olhando que está atrás de mim. Então cada um tem o seu ponto de vista. E o seu colocar no lugar do outro é tentar se colocar na visão daquela pessoa para você poder compreendê-la. Por que ela está agindo daquela forma ou por que ela faz aquelas atitudes. Então, quando você faz isso, você consegue evitar muitos conflitos dentro da família de Deus e também no seu dia a dia. Você deve conhecer a sua personalidade para saber lidar com ela, tá bom? Por quê? Se você é uma pessoa que, se você conhece a sua personalidade, você sabe que, por exemplo, você é uma pessoa que fala na lata o que você vê na cabeça. Então, se você é desse tipo de pessoa, tem um versículo aqui que diz assim, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, aquilo que você diz pode matar uma pessoa, como também pode dar vida a ela. Então, você tem que tomar cuidado com a sua personalidade aí, tá? E aí tem uma reflexão que nós deixamos aqui também. Quantos amigos você perdeu ou feriu pelas palavras que você disse? Para quem você deve pedir desculpas ou perdoar? Bom, fica a reflexão aí. Vocês. Você deve amar a igreja apesar das imperfeições que ela tem. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo. Não existe igreja perfeita. Tá? Até tem pessoas que seguem um líder de louvor, um líder de uma escola bíblica, um pastor, enfim, segue o líder, arrisca o que ele faz. Mas Deus nos deixou na Bíblia histórias de grandes homens, por exemplo, Moisés abriu um mar, Moisés viu Deus lá, o fogo, né, da sarça ardente. Davi foi eleito aí, dito que é eleito o homem segundo o coração de Deus. Só que todos eles pecaram, porque eles são homens, né? Homens estão sujeitos a falhas. Aí do homem que confia em outro homem. Por exemplo, aí
Moisés, ele assassinou um egípcio. Ele desobedeceu a Deus, batendo na rocha. Davi cobiçou e matou o marido da mulher que ele pegou, né? Que ele cobiçou. Então eles cometeram falhas. Por que Deus deixou isso na Bíblia? Para que a gente, as coisas boas que essas pessoas cometeram, para nos ajudar, né? Ter um manual aí para também seguir as coisas boas que eles fizeram e as coisas ruins para a gente também não cometer. Mas o que eu estava querendo dizer, que não existe igreja perfeita, é que assim, se você quer um exemplo, um espelho, uma pessoa que você quer seguir, essa pessoa é Jesus, tá bom? Jesus foi a única pessoa que veio aqui para a Terra. Ele veio aqui para a Terra, se tornou homem, nasceu no ventre da mãe dele, se tornou homem, teve aqui as mesmas condições nossas, mas ele não cometeu nenhum pecado, ele não teve nenhuma mancha, nada. Então, se você quer seguir uma pessoa, siga Jesus. Jesus é a pessoa que você é o alvo. Jesus é aquele que você tem que seguir. Tá? Então, toda igreja deveria ter aí uma placa, tá? Deveria ter escrito assim: atenção, entrada proibida. Como assim entrada proibida? Proibida pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para as pessoas que admitem ser pecadores, carecem de graça e desejam crescer. Tá? Então, já quase encerrando aqui. Então, preferem incentivar do que criticar, recuse-se a dar ouvidos a fofocas, pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos e apoie o seu pastor e outros líderes. Então, encerrando aqui, Deus criou duas instituições. Elas são espirituais, por isso o diabo ataca muito elas, que é a sua família e a sua igreja. Então, ame, ore, preserve, lute e invista nelas. Gostaria de agradecer por todos que assistiram esse vídeo e até a próxima!